Então sejam todos bem-vindos. Om Shanti. Bem-vindo para a série Valores para a Vida. E como sempre, nesse início, vamos estar uns momentos em silêncio e invocar a presença do Ser Supremo. Então, sejam todos bem-vindos a esse episódio especial, o episódio de Platina 75, sobre harmonia. E vamos refletir sobre esse valor. Portanto, em inglês, seja, não magoar ninguém. Então nós vamos ter dois sêniores hoje a partilhar sobre estar em harmonia uns com os outros. Esse é um momento muito especial para ter esses sêniores conosco nessa plataforma. Vamos começar com o irmão Ken. Já esteve ficar muitos episódios conosco. Ele é o coordenador regional da Brahma Kumaris da América Latina. Nasceu na Austrália, mas está a servir já há muitos anos na América Latina. E é criador de um programa sobre qualidade de vida, que foi feito em muitos países. E é um dos fundadores... não percebi agora, foi muito rápido. Já escreveu vários livros sobre liderança, desenvolvimento de organização pessoal. E é um palestrante que fala muito também sobre harmonia. E também ganhou um prêmio da Associação Brasileira sobre personalidade do ano, acho que foi isso. Então, sobre o Eric Laresse, ele está reformado agora, mas é um jornalista da CBC, da transmissora pública do Canadá. Há quase 40 anos está na Brahma Kumaris e é coordenador da região do Canadá. E como nós já falamos, ele está servindo na área de Montreal. E abriu muitos centros no Canadá. Então, muito obrigado por estarem cá conosco. Eu gostaria de falar umas frases sobre vocês, sobre harmonia, em forma de poema. Então, hoje o irmão Ken e o irmão Eric nos esclarecerão como desenvolver a harmonia. E então viver a vida, todos nós, como se fosse uma cerimônia, onde cada um de nós se sintonize em perfeita sinfonia, sem qualquer conflito. E o conflito então soará como cacofonia, porque agora quebramos o ego da monotonia, ao conectar com o Supremo na sua divina companhia. A vida agora converteu-se de nublada para ensolarada. E como um coelho fofinho, leva uma vida despreocupada. Perdi tempo em conflitos, e o que até era muito engraçado. Mas agora percebi a importância de que o tempo é verdadeiramente dinheiro. Além disso, tão doce quanto o mel é o meu vocabulário. E agora, dos meus pensamentos cuido, pois pratico economia. E mais uma vez, obrigado por estarem conosco. E agora vou pedir à irmã Cláudia que dê boas-vindas. Bom dia desta parte do mundo. Boa tarde para alguns e boa noite para outros. Então é um prazer
está com dois irmãos a falar sobre harmonia, porque sem harmonia não pode haver felicidade. Então tem de haver harmonia interior e exterior. Então, quando temos essa harmonia interior, temos a harmonia exterior. Então os dois têm muita experiência nisso. E partilham conosco qual é a forma de viver uma vida harmoniosa e feliz. Porque essa é a única forma de prosseguirmos. Estava à procura de flores para vos oferecer. Mas você vai pensar, agora na primavera, no Brasil é primavera, portanto, em Montreal agora é outono. Então, trouxe uma flor que traga harmonia. O amarelo da primavera e a parte mais escura do outono. Então, para oferecer a vocês dois essas flores e que façam parte disso da sua casa. E obrigado por estarem aqui a partilhar o conhecimento, como essas flores que estão sempre a brilhar. Muito obrigado. Muito obrigado, irmã Cláudia. E antes de começar, vamos usar as instruções. Portanto, temos vários idiomas. Ele está a dizer quais são todos. Então, muitíssimo obrigado a todos. Ok. Agora conosco quem? Se você tem consciência, mas você tem de falar de uma forma poética como o Manoj e tem de florir como as flores que a Cláudia nos apresentou. Portanto, isso é uma pequena requisito, uma requisição. Então, estou muito feliz de estar convosco hoje. Há muitos que já não vi há algum certo tempo. Há quase 40 anos que eu já vim para Brahma Kumaris e uma coisa que eu sei, já mencionei para si muitas vezes que eu me lembro das suas canções no início, eu cantava muitas vezes quando você cantava com a sua guitarra. E tantas canções você cantou naquela altura que me faziam chorar, sentir-me emotivo. E você fez-me estar apaixonado por Deus, verdadeiramente, através das suas canções. E uma canção em particular, na qual você diz que você veio para mim, com o mundo nas suas mãos, a querer que eu entendesse tantas coisas. Isso para mim resume tudo o que eu estava à procura. Quando eu entrei para a espiritualidade, eu queria Deus que viesse ter comigo e oferecesse-me o seu mundo. E eu queria tanto entender, mas não era fácil entender. Com todo aquele turbilhão do eu, do mundo. Eu tinha 21 anos de idade. Então, de qualquer forma, foi a minha primeira experiência com si. E depois eu encontrei consigo na Índia. Então, depois aprendi tanto consigo, que é o meu irmão sênior. Eu não vou ter essa tendência de falar muito, porque eu quero hoje fazer só as perguntas. Mas para mim, aquilo que eu queria partilhar consigo, um pensamento inicial, quero saber o que você pensa, porque quando nós pensamos em harmonia, pensamos às vezes num nível superficial, coisas que funcionam bem umas com as outras, eu não quero conflitos, eu não quero problemas, quero harmonia. Mas eu sei que você gosta de música, e na música, a harmonia pode ser subjetiva. E algum compositor clássico apresenta o seu trabalho, é recebido inicialmente como uma peça terrível. É como o Igor Stravinsky. Tem essa sinfonia onde ele declara essa loucura. E a música contemporânea
Se você escutá-las, as canções podem parecer muito distorcidas, mas também é uma forma de harmonia. E se olhar para o mundo de hoje em dia, eu vejo assim, é bom estarmos bem uns com os outros, mas eu vejo leões a comer carneiros, um a matar os outros. Nós dizemos, não, mas está tudo certo, é harmonia. Então o que é verdadeira harmonia? É bom ser bom com bons, ou bom e mal, uma maneira divertida de estar em harmonia. Como é que você vê a harmonia? Eu, olá, Ken. Olá. Estava ouvindo com grande amor, mas com relação à música, é claro que a harmonia é apenas alcançável se for um músico e tocar com os outros. Então a essência da harmonia é escutar o que estão a tocar, e depois de você tem que ver qual é a contribuição que você vai dar. Por exemplo, eu gosto muito de jam sessions, de alguns músicos que estão a improvisar. E é claro, de uma certa maneira tudo fluir, você está a escutar atentamente o que todos estão a tocar, está atento o que eles estão a fazer e quais são as suas contribuições, e você tenta alimentar isso. Depende daquilo que você não está a tocar, você vai tocando, então você sabe as notas que você vai ter que tocar para estar harmonizada, porque dependendo da nota as coisas podem não encaixarem-se. Então, a harmonia, na verdade, é muito boa. Qual é a harmonia que você produz? Mas há uma deusa que eu não consegui perceber qual foi que ele disse, que é a deusa da harmonia. Portanto, é uma harmonia social. E na verdade isso significa, e isso que é a origem da palavra em grego. E tem essencialmente a deusa. Esse aqui não. Então, como estar junto com as pessoas de determinada maneira, que você contribui de uma determinada forma, e ao mesmo tempo você reconhece aquilo que você tem em comum, estamos no mesmo, na mesma faixa, por assim dizer, ao usar uma metáfora na música dos discos. Então você sabe qual é a nota apropriada. Então você vai tocando com essas notas e esses acordes. É como, por exemplo, o jazz, você pode até tocar sozinho, mas depois você vai tocar de uma determinada maneira, está de acordo com as pessoas, você aceita as diferenças e vê o que tem em comum. Então a harmonia também é uma forma de estar alegre, é a mesma coisa com o yoga. É bom estar com os outros de uma determinada maneira e tudo está bom, por assim dizer. Então essa forma de harmonia não é apenas só estar tipo calmo nos conflitos, por exemplo. Para prevenir os conflitos tem que existir harmonia em primeiro lugar. Isso são coisas que vêm na minha cabeça agora que nós estamos a conversar. Mas é claro que isso é baseado na minha opinião. E tem a ver também com esse estado interior, que eu posso ter harmonia com os outros. Em qual idioma, por exemplo, nós dizemos harmonizar os sanskaras. As pessoas têm diferenças. Às vezes são grandes diferenças. Às vezes as pessoas são muito pragmáticas e outras são mais sonhadoras. Então, tipo, anos à frente, com suas inspirações. Então, são esses dois tipos de pessoas. Uma prática e pragmática e outra que está sempre a sonhar e perdida nos seus sentimentos sobre isso. Então, é claro que nós temos que
harmonizar com todos com base nas qualidades. Então tem que estar atento. Como é que é essa pessoa? Eu tenho de escutar para além das palavras, ou o que está por detrás da palavra para poder antecipar. É como uma analogia musical. Porque se você realmente estiver em tom, no mesmo tom que os outros, mesmo que seja um improviso, como uma jam session, então você antecipa aquilo que as pessoas estão a fazer. É como estar todos no mesmo tom, afinados, por assim dizer. Então você sabe o que é que você tem que fazer. Então é uma coisa muito agradável. Você não pode entrar em nenhum desse tipo de arranjo e a pensar que vai fazer um show que todos vão ver. Portanto, você vai estar sempre, digamos, a tocar sozinho com o seu ego. Não vai estar a tocar com os outros. Então você não está a apreciar a tocar música com os outros. Eu estava a pensar que a harmonia é como uma virtude. Eu tenho que harmonizar. Para mim, nos relacionamentos, você pode sentir como ajustar, como cooperar, como enfrentar. Por exemplo, 3 práticas ou 3 expressões da minha prática pessoal que são muito específicas. Mas eu estava a ver se eu preciso fazer empenho para harmonizar ou se harmonizar vem de um estado profundo do ser, onde acontece de forma natural se eu estiver centrado profundamente no meu eu. Portanto, eu preciso fazer empenho para harmonizar ou eu tenho que tentar harmonizar? Não apenas tentar ajustar ou cooperar, ou curvar-se ou moldar-se. Então, esse harmonizar, aquilo que nós tentamos fazer, o harmonizar é uma consequência. Não sei se estou a ser muito claro naquilo que eu estou a perguntar, porque eu também não sei a resposta. Eu acho que se você. A fundação da harmonização, de harmonizar, é ter uma atitude de amor ou benevolente. Você vê quando as pessoas estão. As pessoas que, por exemplo, gostam da harmonia, elas não gostam de estar em desarmonia com os outros durante muito tempo. Então é fazer essa prática das qualidades originais, portanto, estamos próximos da nossa própria qualidade natural, portanto é mais fácil de harmonizar. Portanto, é como se estivéssemos a fluir. E isso vai fluir na minha direção, e as pessoas não necessariamente podem querer isso. Então nós temos que tentar compensar. Por isso eu digo definitivamente que harmonizar com os outros não é apenas um exercício de compensação. Eu sou uma pessoa tímida e você é uma pessoa arrogante e agressiva. Eu tenho que estar junto consigo, portanto eu tenho que ajustar a minha timidez com a sua arrogância. Eu chamo isso que isso não é harmonia. Isso é uma forma falsa de compensar. Eu acredito que nós só podemos compensar a nível das qualidades. Por exemplo, é quando colocamos as virtudes e não tivermos ação. Como você coloca esse exemplo? Você é tímido, eu sou arrogante. Então, como é que seria harmonizar? Você não reage naturalmente à minha arrogância? Sim, eu tento. Eu tenho Eu tenho que fazer com que a minha timidez não irrite assim. Porque quando nós tentamos compensar, eu, não, eu vejo isso como um jogo de ego. Porque harmonizar com os outros não é um jogo de egos. Agora eu vou consigo, agora você vai consigo, eu amo-te, você ama-me.
Eu posso chatear assim, você pode chatear a mim, eu sei quais são os botões que você pode pressionar em mim, eu sei em si, mas isso não é harmonia. Isso é como, tipo, caminhar sobre copos partidos. Eu acho que nós podemos, você vê a harmonia como algo que eu posso gerar por mim mesmo, porque se eu gerar ela, sou apenas eu que vou sentir que estou em harmonia. O outro pode sentir-se completamente desconectado. Ou é como, por exemplo, enfrentar, ajustar ou tolerar. Eu posso fazer isso por mim mesmo. E não importa as outras pessoas, eu estou a tolerar, eu estou a enfrentar, eu estou a ajustar, eu estou feliz. Não importa o que os outros façam. Mas eu estava a pensar que eu posso dizer que harmonizar por mim mesmo, eu posso sentir que eu estou em harmonia e o outro não vai sentir isso. Eu acho que isso é uma questão de escala. Ou seja, se o ego pode estar em harmonia, mas pode não dar impacto aos outros. Por exemplo, no trabalho Locke, nós tínhamos umas exposições e havia uma atmosfera amigável. Eu me lembro quando estava a trabalhar, eu estudei química numa fábrica, desenvolvia cremes, shampoos e coisas assim de gênero, ligado a cosméticas. E eu vivia no centro, foi o primeiro centro em Sydney. E era apenas alguns passos dessa empresa onde eu trabalhava do centro. Eu era muito novo na Brahma Kumaris. Então estava tipo nessa felicidade de meditar e aprender. E muito naturalmente, sem pensar, eu era gentil e bondoso com os outros, tinha respeito, e depois e havia uma pessoa lá, no mesmo trabalho que eu, ele chegava sempre atrasado, e ele vinha para o trabalho não muito bem disposto. E naturalmente ele não era gentil e bondoso com os outros, ele era um bocado duro com os outros. E era o contraste de uma determinada maneira. Você pode ver claramente que as pessoas, as pessoas fumavam no trabalho. Estou a falar dos finais dos anos 70. As pessoas fumavam no trabalho. E era comum isso. Mas eu sabia que essas pessoas não fumavam como estavam ao meu redor, nem nada. Eu nunca tinha dito nada. Porque era aquela atmosfera de fumo que eu não contemplava. Mas quando essa pessoa estava, ele tinha uma atitude assim mais rude. E ele tinha até mais qualificações do que eu. Mas quando veio a promoção, mesmo sabendo que eu tinha menos qualificações que ele, eu subi na carreira muito mais rápido que ele. Porque enquanto prática de meditação, nós não competimos. Então eu via isso de uma forma muito clara. Portanto, a nível da perfumaria, você tem que lembrar as coisas. É um trabalho muito de concentração. Então, eu fui muito mais rápido do que ele. Mas foi esse respeito natural pelos outros. Então, eu harmonizava. Mas as pessoas diziam, quando você está próximo, as coisas funcionam.
Eu fico agradecido pela sua presença. E quando chegava o outro, olha, ela vem esse outra vez. E nós sentimos a atmosfera mudar porque ele era uma pessoa com raiva. Então, sim, a harmonia é produzida pelas almas, mas se você quiseres fazer essa escala, por exemplo, vai dar impacto aos outros. Não é você tentar criar harmonia, não. Ela vem apenas como um resultado dos outros valores. É por isso que nessas séries de valores para a vida, eu penso que às vezes devia ser interessante fazer talvez uma sessão de você e outros sêniores sobre categorizar os valores. Eu não sei como é que eu posso colocá-los em categorias diferentes, mas eu acho que alguns valores são proativos, outros são fruto dos outros, outros acontece ou não acontece necessariamente por causa de um outro. Portanto, a conexão entre os valores, eles não são sempre alcançáveis da mesma forma. Eu vejo por si, por exemplo, a harmonia é como você disse, é o perfume próprio que é criado, que ele exala através da combinação de elementos químicos. Então, eu acho que a desarmonia, nesse caso, você não cria a harmonia por escolha, mas sim como um resultado da sua atitude, dos seus valores, e é colocar no estado como é que você se sente dentro de si mesmo. Se você fazer um empenho, e conscientemente, isso até pode causar um certo impacto, ou seja, nós temos que ter a certeza, por assim dizer, de estarmos próximos do estado natural. É como as cores secundárias. É outra área da harmonia que é a arte, certo? Harmonizar as cores. Quais cores combinam com as outras e quais não? Então, você tem as cores quentes, e fica assim um púrpura escuro. Então, os amarelos, os verdes, como o sol, por exemplo, como um sol púrpura, isso choca. Então, essa harmonia das cores, por exemplo, ou a combinação das cores é interessante. Se você o verde misturar com um azul e amarelo, ok? Você tem uma cor que se misturar com azul e vermelho, por exemplo, o púrpura. Então, essas cores primárias, o amarelo, o azul e por aí além, são como as nossas qualidades de paz, amor, felicidade. São as qualidades profundas. E as virtudes são as cores secundárias, de uma certa maneira. Elas são misturas de qualidades. As virtudes são misturas de qualidades. Em vez de estar preocupado em ter toda essa paleta, de harmonizar todas as cores e saber como elas são, as diferentes virtudes apenas manter próximo das cores primárias. E aí vamos estar muito bem. Então é interessante, eu estive a trabalhar no retiro sobre o poder de discernir, poder de decisão. Então, discernimento não é algo o que ajuda a entender a diferença do preto e branco, mas também as diferentes formas de sombras, de cinza. Então, quantas terão? Centenas? Então, da mesma maneira, se eu colocar tudo entre pretos e brancos, isso não vai funcionar. Eu tenho que discernir. Eu tenho de ver quais são as cores que estão a faltar de uma certa maneira. Se eu estiver num estado profundo, a nível das qualidades originais, então eu posso produzir as cores necessárias para uma cena ou para uma situação. Então, de uma certa maneira, como você diz, é natural. Porque a atenção provavelmente está longe do impacto, por assim dizer.
Ser prático, como lidar, por exemplo, com um centro típico de meditação, não necessário da Brahma Kumaris, num centro de meditação, mas você tem 10 pessoas. Por exemplo, o avocado era só duas pessoas, tímida e arrogante. Agora vamos colocar mais. Características entretenedoras. Todas diferentes. Você põe essas 10 pessoas num centro de meditação. E todos querem ser yogis perfeitos, bons yogis, com muito amor e paz. Mas eles não conseguem ajudar, porque as personalidades são muito fortes. Então ficam a lutar com a arrogância, com a timidez e por aí além. Então, como é que seria a harmonia aí? Apenas esperar e lutar durante 20 anos e depois haver harmonia depois de 20 anos? Ou alguma coisa nos seus estudos químicos? Alguma poção que possa ser dada a cada um? Minha pergunta é, a harmonia pode ser um bocado subjetiva. Alguém que seja iluminado ou mais elevado, uma pessoa mais feliz no grupo, e vai dizer, oh, tudo é tão belo, eu sinto harmonia. Mas os uns estão a tomar muito chá de ervas. Então, como é que você traz essa harmonia no grupo, num centro de meditação? Eu vi que se a meditação, a discrepância das atitudes e comportamentos são menores. Deus é a peça central, certo? E se eu estiver aqui, o outro estiver aqui, o outro aqui, outro aqui, em vários lugares, Deus está no meio, eu posso me aproximar, o outro também se aproxima, então todos estamos muito próximos na mesma vibração. E então, as diferenças vão se derreter ou fundir-se, porque todos estão caminhando para a fonte. Em vez de eu tentar fazer as coisas da minha maneira e os meus egos atuar de qualquer maneira, seja uma pessoa tímida, tem ego, o arrogante também tem ego. Então, as pessoas ficam de uma forma presas. Eu não sei, mas há uma bela imagem que tem a ver com a floresta amazônica no Brasil. A floresta é tão grande que toda a Europa pode caber dentro da Amazônia, certo? Mas o rio principal, que é o rio Amazonas, mesmo 50 quilômetros da costa, muitos barcos podem entrar. Então veja como esse rio é tão profundo e largo. E na confluência dos dois rios principais, um que é o Solimões e o outro é o Rio Negro. O Rio Negro. E quando eles se juntam, na cidade de Manaus, que é uma grande cidade no meio da selva, então o Rio Solimões tem uma cor lamacenta e o Rio Negro é preto. É uma cor muito escura. Não é preta, mas é clara. Do sítio onde ela vem, tipo, mas por baixo da superfície, a terra deve ser escura. Então por isso o rio fica preto. E eles vêm juntos, esses dois grandes rios, um lamacento e outro preto. E eles vêm juntos em Manaus. E depois, por 25 quilômetros, eles vão lado a lado, o preto e o lamacento. E porque o outro tem um maior volume, o lamacento, o castanho, por assim dizer. E o preto então vai desaparecer.
porque vai ser misturado. Então, de uma certa maneira, se eu estou a insistir na minha própria maneira de fazer as coisas, essa é a forma, essa é a coisa que eu quero, e o fluir é dourado, então isso vai terminar por ser misturado, por assim dizer. Então, esse tipo estar, essa capacidade de misturar com os outros, é saber que, não há, que você não está a insistir da sua forma de ser e reconhece que o que é que está a acontecer é muito maior. Então, no centro de meditação, onde é suposto estar na prática desses todos os valores durante a meditação, então eu tenho que reconhecer que essa energia que eu tenho que misturar e não entrar em choque com os outros, porque se eu insistir no meu próprio Rio Negro, eu vou ter muitos problemas. Então, a sua experiência em harmonizar foi sempre natural? Ou você define que você tem de fazer certas mudanças, mudanças específicas no eu, para que maior harmonia seja gerada ao seu redor? Eu penso que sim. É um desafio para todos nós. Isso nos ajuda a entender como as pessoas são, as atitudes são distintas. E então, se você olhar para o comportamento das pessoas, com os 5 elementos, por exemplo, tem bons, são muito práticas, bem orientadas, e outro tipo de pessoas, os relacionamentos são mais orientados e, por exemplo, ok, está falando com 5 elementos com a água, outro é fogo, e a coisa tem que ser feita imediatamente. Depois tem as pessoas de ar, que são mais lógicas, a pensar nos procedimentos, então as pessoas são mais orientadas, outras processam, outras mais orientadas para a harmonia, ou orientadas a nível das ideias, e outras racionais, e todas tentaram trabalhar juntas. E se eu não tiver, não, e se eu não suprimir as minhas qualidades, porque as minhas qualidades podem ser um problema para os outros. Eu posso dizer, eu gosto de processo, eu amo os processos, e outra quer entrar na lua, tomar um chá. Então deixe-me reconhecer e ver qual é o empenho e reconhecer quais são as preferências das pessoas, prestar atenção a elas. Eu adoro. Isso requer uma atenção constante. Os caracteres chineses para escuta ativa. Uma são os olhos, contatos, olhos são do coração, contato do coração. Outro é uma linha que conecta você e eu. Outro significa que a outra pessoa é um rei. Então deixa-me prestar atenção. Os olhos, o coração, a linha e o rei. Então deixe-me prestar atenção. Deixe-me colocá-lo como rei. Deixe-me ter essa atenção plena. Vou ouvir o que eles estão a dizer e associar, senão de outra maneira. A harmonia não vai estar lá. Porque você está a trabalhar com uma mistura de pessoas. Então você tem que estar atento. Portanto, deixe-me ajudá-los. Onde é que está a fraqueza dessa pessoa? Deixe-me dar alguma coisa que ela possa fazer naquele momento. Portanto, isso é um desafio constante isso para mim. Escutar assim, fez me regressar a uma ideia, mas só para ter a certeza, eu posso usar praticamente no contexto de diferentes pessoas, quando você estava referindo sobre fazendo analogia sobre a música. Se eu tocar num grupo musical, vamos dizer que
Nem todos verdadeiramente querem criar harmonia. Você decide, ok, quero tocar num determinado tom, e outros querem tocar a música do jeito que eles querem. E a harmonia vai permanecer sempre, ou é uma experiência subjetiva, ou uma necessidade de criar harmonia nessas circunstâncias. Percebe aquilo que eu quero dizer? E de outra forma você tem uma pergunta: em que extensão eu preciso focar em mim e eventualmente a minha harmonia vai gerar harmonia para todo o grupo, mesmo que eles não queiram? É o subjetivo e objetivo. Os relacionamentos não são estáticos, eles mudam sempre. Então, se eu não me relacionar com os outros, porque pode ser impossível harmonizar com os, vai ser impossível harmonizar com os outros. Nos relacionamentos há comunicação com pessoas. Então não estou a falar, não estou a interagir com alguém, então essa harmonização torna-se um bocado estranha, e na verdade, quando você diz harmonizar, é um relacionamento que tem que ser harmonizados. Crescer juntos de uma determinada maneira. Então, é ao mesmo tempo objetivo e subjetivo. Porque há coisas que eu tenho que verificar em mim mesmo, mas também ver os sentimentos dos outros. Então isso é um empenho constante. Se eu estiver sozinho, eu estou em perfeita harmonia. Não interajo com ninguém. Portanto, a harmonia com o mundo tem a ver com interação. Senão isso torna-se ridículo. Você tem que se divertir com os outros, tem que trabalhar juntos, tem que se encontrar juntos, tem que falar juntos. Então a comunicação é a coisa-chave nos relacionamentos. Que envolve as duas coisas, falar e escutar. Então, quando eu falar, deixe-me falar com clareza, de forma respeitosa, e quando escutar, estar com a mente aberta, atento. Portanto, quando eu trabalho com líderes, é uma boa pergunta que eu lhes faço, que é: as pessoas estão felizes quando você chega ou quando você vai embora? E pode haver uma terceira, que é até indiferença na sua existência. Ou seja, você não tem que ser um tipo bom e santo de pessoa, mas a pessoa tem que apreciar a sua presença. Num certo ponto de vista é subjetiva, mas no outro ponto é objetivo. E se você não tiver consciência do impacto, então o ego entra na sala e diz: isso é bonito, maravilhoso. Ou quando você entra na sala, as pessoas ficam tipo fechadas. E você pode ver isso. As pessoas, eu me lembro que uma pessoa que costuma ir almoçar no mesmo restaurante todos os dias. Depois ele teve 3 meses fora e voltou e perguntou ao dono do restaurante: olá, eu voltei outra vez. E ele nem perguntou como é que eu estava sem. E o restaurante disse: você deu falta de mim? E o dono do restaurante disse: não, não houve nenhum impacto. Então, se nós tivermos um impacto positivo, então acredito que o mundo vai ser um melhor sítio para viver se esse impacto for positivo nos outros. Todos estamos a lidar com o mesmo empenho, alguns a tentar criar harmonia na família, mesmo não sendo yogis ou espirituais, mas querem criar harmonia da família, na vida, com os filhos. Outros querem criar harmonia no trabalho, e para nós tentamos criar harmonia no centro de meditação, onde somos todos voluntários. E eu penso que, se você se lembrar de muitos anos atrás, depois dos problemas do centro, o que é que nós precisamos? Precisamos de mais unidade?
nós tentamos forçar essa unidade. E hoje, eu falo menos sobre esse tipo, tem menos esse tipo de queixa a nível de haver essa unidade, por causa do resultado de muitos anos de trabalharmos juntos. Então, o centro de meditação funciona porque nós fazemos outras coisas, mas são como famílias. Há dificuldades em criar harmonia e unidade na família. Então, às vezes, há essa pergunta de o equilíbrio nessa, tipo, nos ingredientes químicos, para que seja um domínio suficiente para uma solução toda completa. Então, por exemplo, um grupo de 10 pessoas, 2 são muito mandonas e não querem saber de nada. E talvez a solução seja, e se esses 4 ou 5 gerar algo coletivamente que cause um impacto ao resto do grupo, isso talvez funcione. Eu acho que sim. O problema é qual é o padrão que você está a tentar criar. Essa unidade. Unificar não significa harmonizar as coisas todas. Ou seja, as coisas podem ser iguais, mas isso não significa harmonizar. É permitir a diversidade e partilhar algo que seja comum. Por exemplo, se o grupo puder fazer ao menos isso, vai haver mais unidade. Por exemplo, nós temos a mesma fonte, que chamamos de Deus Supremo. Temos a mesma ideia de que queremos se tornar mais puros nos nossos pensamentos, palavras e ações. Então temos os mesmos padrões ou mesmas éticas. Servir os outros, por exemplo, o nosso Dharma, a forma como nós somos. Nosso DNA é servir os outros. Então temos muitas coisas em comum. Mas se conseguimos reconhecer e celebrar aquilo que nós temos em comum, ao mesmo tempo, permitir as diferenças e a diversidade das ideias, eu penso que há uma grande oportunidade ou uma grande forma de criar unidade. Porque senão isso, ver essa unidade, isso que tem a acontecer. Trabalhei muitos anos como consultante. Uma pessoa no norte do Brasil, que veio do Japão, acho eu, e tem uma coisa que são 5 S's, a forma de fazer as coisas que ele chama de qualidade. Então é qualidade de lidar com a qualidade. É como uma moda essa qualidade total. E essa pessoa regressou do Japão e ele queria que todos seguissem essa forma dos 5 S de organizar as coisas, de ter as reuniões, portanto, ser tudo nesses critérios. Como essa lealdade no Japão. E eu disse, não, mas você está no Brasil. É uma cultura completamente diferente. Eles fazem as coisas de forma diferentes. Há menos disciplina. Portanto, você não pode. Você tem que ver formas diferentes e não se sentar e disciplinar uma organização. Não. Para mim, ele pediu para que eu fosse. Ele queria ver qual era o problema que existia. E eu disse que o problema era ele. Ops. Porque ele estava a tentar fazer esse padrão de uma cultura diferente através de uma cultura completamente diferente. Então nós temos que respeitar como as pessoas fazem as coisas. Fazer o melhor daquilo que vocês têm em comum. E é isso que você tem de fazer, o melhor que tem em comum. E isso vai permitir então a diversificação. São uns minutos. Se calhar mais perguntas. Mas uma palavra que nós não falamos ainda, na minha experiência, talvez esteja errado, mas acho que é essencial, que é a palavra amor. Ainda não usamos essa palavra.
Mas eu não sei o que você acha, mas estou curioso porque trabalhei muito nessa palavra. Uma das minhas realizações pessoais, quando eu estava a tentar entender, ter esses grandes sentimentos por todos, eu não diria harmonia, mas esse amor gigantesco, por amor por todos e realizar que eu não amo todos. Então eu cheguei a um pensamento que uma das coisas mais que danificava o meu ego era o que eu chamava de egoísmo. E eu realizei que esse egoísmo, querer satisfazer, e eu realizei que o meu egoísmo estava prevenir ou impedir-me de amar as pessoas de forma verdadeira, porque eu queria algo em retorno. Porque se eles não me fazem feliz, eu não quero. Eu não os gosto, não gosto deles se eu não me sentir bem. Então essa noção, mas onde é que está o meu egoísmo? Como é que eu faço para remover? E em francês também tem a mesma raiz, ou seja, o egoísmo. Então a minha capacidade de amar foi afetado pelo meu egoísmo e pelo desejo das pessoas. E como é que eu posso reduzir esse egoísmo? Então isso vai mudar o meu relacionamento com os outros. Como remover esse egoísmo? Eu tinha dito que a fundação da harmonia é o amor, mas a outra fundação da harmonia, uma é o amor, a outra é o contentamento. Se eu trabalhar em querer ser mais contente, menos julgamentos, então vou ser capaz de reconhecer aquilo que eu estou a partilhar, o que é bom, o que não é bom. Então eu faço esse empenho para, tipo, acalmar as águas, vamos dizer assim. Então eu penso que eu movo-me num contentamento interior, isso ajuda-me, porque o egoísmo é uma coisa falsa de ter uma felicidade. Deixa-me escrever isso. É uma tentativa falsa. Tentativa falsa de estar feliz consigo mesmo. Então, de uma determinada maneira, eu permito as fraquezas. Eu digo, isso está tudo bem, mas não está tudo bem. O contentamento está relacionado com a palavra contente. Então, se eu não tiver é como se fosse quase o conteúdo que ele está a dizer, ou o contentor, eu não percebi muito bem. Mas então você tem que entender, não é esconder as suas fraquezas debaixo do carpete, do tapete, mas é aquilo que você partilha com os outros. Também tem a ver com humildade. Quando você está a ser egoísta, você não está preocupado com as fraquezas para os outros, você deixa as coisas saírem. Então, se você trabalhar nesse contentamento de um lado, então a qualidade natural da alma é o amor. E então, ver a harmonia nos relacionamentos, nas interações e na comunicação, quando você coloca os sentimentos amorosos na conexão com os outros, então o resultado vai ser melhor, porque nós amamos pessoas e queremos esse amor de volta, mas quanto houver menos ego, eu só estou a querer enviar o amor, eu não estou a tentar receber. Se eu vier numa posição de insegurança, o ego é garantido praticamente. É como
as coisas que são definidas pela insegurança. Acho que foi isso. Se eu amar naturalmente, se eu lembrar-me de Deus e como Ele ama-me, então eu vou lembrar de amar os outros da mesma maneira. Então eu vou tentar amar os outros como Ele ama. Então haver esse equilíbrio. Então provavelmente eu vou ser um maior contribuinte para tocar em harmonia. Você já escreveu 18 livros. Onde é que você arranjou tempo? Eu acho que eu tenho um tema para o seu 19º dia. Evitar a falsa tentativa de ser feliz consigo mesmo. O 19º livro, o título podia ser Evitar a falsa tentativa de ser feliz consigo mesmo. Adoraria ler esse livro. Voltar à essência. Se você tem as qualidades originais, paz, amor, verdade, pureza, vamos dizer essas, fazer o empenho correto para que as coisas saiam normais, por assim dizer. Portanto, não tenho que me preocupar em ter harmonia com os outros. Mesmo em outras esferas onde esteja envolvido com outras pessoas. Ajudar os outros não é um concurso assim muito popular, então isso vem do coração, verdadeiramente. Tem muitos mantras mágicos que surgiram dessa conversa. Então agora vou regressar ao Manoj para saber se há perguntas. Ver o que as pessoas estão a pensar sobre essa harmonia. E aprecio muito aquilo que o Ken partilhou. E nós aprendemos tanto uns com os outros. O abrir, isso abre portas para o eu. Isso eu acho que é muito excitante, por assim dizer, que foi a palavra que ele usou. Animadora também podemos usar. Eu acho que foi maravilhoso essa jornada e como desenvolver essa qualidade da harmonia. Isso me lembra uma frase do Deepak Chopra, que é a harmonia, como o irmão quem referiu, a harmonia não é algo que você tem que criar, é algo que existe por si mesmo e tem que ser descoberta, porque todas essas qualidades da alma, paz, amor, feliz, verdade e pureza, eu digo que são as fundações da harmonia. Mas deixe-me agora fazer uma pergunta sobre outro valor e outro aspecto da harmonia. Qualquer um pode perder, talvez o irmão Eric, porque já fez tantas perguntas. Então, a felicidade, uma frase da Mahatma Gandhi, que é a felicidade é aquilo que quando você pensa, fala, faz e está tudo síncrono. Isso é harmonia. E quando há incongruência. Então você quer falar um bocadinho desse aspecto da harmonia? Pensamento, palavra e ação. Eu concordo muito com aquilo que o Ken, com a frase que o Ken disse, portanto, você está passando de volta para mim. Mas você lidou com isso muito bem. Eu penso que a coisa é algo que está por detrás dos pensamentos, palavras e ações. E nós temos que descobrir isso. Temos que entender a consciência certa. Os pensamentos, palavras e ações acontecem porque é uma fundação, uma forma como eu falo e atuo,
está muito conectado com a, a forma como eu acredito de ser naquele momento em particular. Então, o que é que eu sou? Basicamente, há duas categorias de consciência. Uma, aquilo que nós chamamos de consciência da alma, e outra, consciência do corpo. Então, basicamente, o eu pode dizer, por exemplo, eu sou um homem feio, por exemplo. Eu sou o patrão, eu sou o chefe, eu sou seu irmão, eu sou um servidor já velho. Todas essas consciências daquilo que eu acredito ser irão condicionar aquilo que eu penso, falo e faço. E a única forma que eu tenho de fazer com pensar ou falar e fazer estar síncrono, como o Manoj diz, eu tenho que estar alinhado. Eu tenho que estar na consciência correta. Então, eu, por exemplo, isso é que nós exercitamos na meditação. Em qualquer momento do dia, por detrás há um eu sou qualquer coisa. Mesmo a dizer, eu estou atrasado, por exemplo. Isso vai trazer um certo de pensamentos, palavras e ideias conectado com um atraso. Portanto, estou muito atrasado. Então, outro tipo de pensamentos. Mas isso eu tenho que entender o que é que eu verdadeiramente sou para poder lidar com isso, por assim dizer. Isso eu acho que foi bom. Eu gosto de também escutar o Ken porque você já escreveu 18 livros, já pensou muito sobre essas coisas. Eu também gosto de refletir, gosto de escrever, tenho um diário. Eu adoro esse processo, mas às vezes há um momento que eu fiquei, não que eu duvidasse do meu conhecimento, do meu pensamento, mas eu comecei então a criar fórmulas. Eu achei muito bonito. E às vezes eu perguntava para mim mesmo, eu posso dizer uma coisa muito bela quando os meus pensamentos, palavras e ações estão sincronizados, mas às vezes eu penso, o que é que você está a falar? Então, tipo, Eric, quando foi a última vez que os seus pensamentos, palavras e ações estavam alinhados, Eric? Então é se trabalhar em ser real e ter a certeza que às vezes esses conceitos vêm de experiências profundas e de uma realidade. E eu lembro quando Ken veio, tivemos uma conversa na minha cozinha. O que eu gostei foi quando você me disse que sempre você seja sempre real, Eric, em entender. Não aqui, por exemplo, belas ideias. Mas para mim, outra frase que às vezes é tão poética, quase que dizer: as galinhas não estão. Ok, nem percebi essa frase da galinha, mas qualquer coisa que aí não como galinha, por isso que eu ainda não estava entendendo o que ele queria dizer. Portanto, está numa bela caixa, mas por exemplo, mas como é que eu faço se eu tenho fome? Eu tenho que comer a galinha. Não estou preocupado em como seja um embrulho. Portanto, então essa harmonia são belas ideias, valores que eu exploro, mas ainda sinto que estou muito nessa jornada. E eu não quero ser um falsamente humilde, um falso humilde, mas gosto dessa ideia de fazer as coisas verdadeiras e reais. Eu fiz perguntas muito verdadeiras, portanto, o que é que você faz com uma pessoa arrogante, que é um ponto que às vezes é de abuso. E eu tento harmonizar, por exemplo, alguém que é um assassino, por exemplo. As verdadeiras situações que acontecem ao redor no dia a dia,
temos a nossa rotina e eu tento estar atento àquilo que está acontecendo no momento. Eu não penso, amanhã vamos estar numa parte do país, ou vamos sair do país, não percebi. É um sítio onde houve inundações. Mas eu não estou a pensar nisso hoje. Talvez pense no avião, mas vai aterrar na água. São pessoas verdadeiras que estão a atravessar momentos verdadeiros. Então tenho que estar mais atento ao que está ao meu redor. Não fazer especulações. Eu penso que eu levo o meu dia a tentar ter um nível simples da mente. Não tipo fazer esse aproximar das coisas, ter essa visão de aproximação, a fazer zoom, não é? E isso eu acho que ajuda-me a ser mais verdadeiro daquilo que está a acontecer e por aí além. Portanto, as coisas na verdade são simples. Todos têm um papel a desempenhar. E eu tenho que. E todos estão a desempenhar o melhor papel. Eu tenho que desempenhar o meu. Isso. Essa é a diferença. Eles estão a fazer aquilo o melhor que eles podem e eu estou a fazer o melhor que eu posso. O máximo que eu consigo fazer. Então, de uma forma prática, a pergunta que você enviou-me diretamente foi como criar harmonia quando alguém é arrogante, quando há abuso. Você tenta criar relacionamentos, harmonia nos relacionamentos, mas ela está para além, tenta desejar estar em silêncio e desejo de harmonia, essa é a única maneira. Para algumas pessoas, eu acho que a única pessoa que podem fazer é desejar bons votos. Não apenas bons votos, mas misericórdia, porque eles consistentemente fazem esse tipo de erro. Eles vão ter que pagar isso no momento, eles vão ter que sofrer muito. Então, quanto mais tiver esse misericórdia do futuro por essa pessoa, não tome isso de uma coisa pessoal. As pessoas são aquilo que elas podem ser. E aquilo que eles são capazes de fazer é aquilo que eles estão a fazer, a ser. Então não vou julgar e castigar a pessoa por causa do comportamento deles, mas se não, eu entro nisso e depois faço parte disso, desse jogo. E se não, se eu não entrar nisso, eu estou apenas a ver e ser misericordioso. E não tentar de dizer ou fazer a uma pessoa como essa, eu tenho um contato regular, tento ajudar essa pessoa a ver as qualidades. Não quero mais, tipo, criar confusões de uma certa maneira. Portanto, acho que eu percebi que foi estar mais atento àquilo que eles são do que aquilo que eu quero que eles sejam. Acho que foi isso que ele disse. Mas posso estar enganado. Então, harmonia, minha natureza interior e a do exterior com relação à mudança climática. Como viver em harmonia com o mundo exterior também. Quem essa é consigo? Como é que você arranja o conceito da mudança climática em um segundo? Acho que primeiro de tudo, nós temos que reconhecer que a vida, porque eu sou um ser espiritual, eu não posso ajudar na coisa climática.
Eu deixei a minha marca, minha pegada do carbono, por assim dizer, já durante a minha vida, mas eu posso ajudar as pessoas, tratar a natureza de uma forma mais respeitosa. Então, como é que vai ser essa impressão do carbono? E como também ajudar as outras pessoas? Portanto, as pessoas têm que ser mais racionais, como estão a usar os materiais, como madeira, mas depois você está ajudando uma pessoa de um lado e não está ajudando os outros. Portanto, os seres humanos agora estão numa grande confusão. E não é apenas a natureza. Eu vivo num centro de retiros. Aqui é um sítio completamente lindo, com montanhas e florestas. E agora começou a estação das chuvas. E é um sítio muito lindo onde eu estou. Mas eu sei que a natureza não está a emanar paz. Isso está a lembrar da paz que eu não tenho. Então essa razão, aquilo que está na natureza e aquilo que está exterior à natureza. Quando você vê a natureza no seu estado natural, é isso que eu estou a tentar fazer. Eu estou a tentar viver assim, essa é a minha contribuição dessa maneira. A natureza é generosa. Portanto, o sol, a água, que chove. Não há, por exemplo, taxas para pagar ao sol, a água. Portanto, a natureza é generosa. Essa é a natureza da natureza. Então, deixe-me ser generoso com as pessoas. Deixe-me dar aquilo que eu tenho de dar. Aquilo que eu tenho de partilhar. Deixe-me partilhar. Então, fazer com que as pessoas, contribuir para que as pessoas entendam melhor. Então, essa natureza faz-me estar em contato mais com a minha natureza natural. E esse estado de sede quase de apertar, por assim dizer, a esmagar o clima. E isso causa depois muitos problemas. A poluição está aqui e não lá fora. Não, há uma conexão. Então a limpeza aqui vai ser a limpeza exterior também, é uma conexão. Então deixe-me ser limpo e generoso. Limpo não seria claro que é a palavra mais correta. Ser claro. Eu estou numa grande confusão na minha vida pessoal e profissional. Eu não consigo encontrar um equilíbrio. Ele está a dizer, não sou capaz de harmonizar o meu horário profissional e pessoal. Como trazer harmonia para as duas coisas? Eu posso partilhar algo e quem pode completar. A minha jornada pessoal tem sido uma que eu sempre deixo que a vida profissional e a minha vida espiritual sejam, ou seja, elas estão sempre quase, como é que eu vou dizer isso, como de mãos dadas, vou usar essa palavra. E quando eu entrei num grandes momentos da minha vida espiritual, isso sempre correspondeu a algo que acontecia na minha vida profissional. E então, é como se você tivesse duas vidas e tenta harmonizá-las. E um dia da Djank disse, Eric, a sua consciência no trabalho tem que ser a mesma consciência que você está no centro. Alguém vai à igreja, você sente essa experiência e você devia criar isso no seu local de trabalho. Então, em Hindi, nós usamos a palavra Lokika para o que é comum
e alóquica para a vida mais espiritual. E eu decidi fundir essas duas palavras. Eu não sou lóquico ou alóquico. Então eu sou apenas lucky, no sentido de ser sortudo e apreciar tudo está bem. E agora, na minha vida espiritual, estou a servir, estou a ajudar, estou a fazer o serviço divino, mas eu decidi pensar da mesma maneira quando eu ia trabalhar. Então eu não vou trabalhar, eu vou servir. É uma ilusão que eu estou a trabalhar. Na realidade, eu estou a servir. Então, se eu tenho a tendência de separar os dois, a vida profissional da vida pessoal, aí é onde começa a luta. Mas se criar uma visão de uma única vida, a fazer coisas diferentes, mas a vida é a mesma, então vejo que isso para mim é uma coisa muito mais fácil e muda completamente a minha perspectiva. Quando eu estava numa reunião de trabalho, eu tinha tendência para pensar, é como estar numa reunião do centro, não há diferenças, é o mesmo. A minha intenção, a minha atitude, os meus sentimentos têm de ser os mesmos. Isso ajudou-me muito. Diria para ir nos 15 anos da minha carreira profissional. Não percebi se é 15 anos. Não, concordo 100%. Não é 1, 2, 3 ou 4, é uma vida. Different instances of the same life. That's all. São diferentes linhas da mesma vida. Acho que foi isso que ele disse. As pessoas estão enviando perguntas para mim, mas era melhor enviar para cima hoje. Apenas uma que a resposta já foi dada, extensivamente já desde o início, mas alguém está a perguntar como é que você descreve a harmonia e como isso afeta as emoções a nível dos valores, a compatibilidade na calma e paz interior. Mas acho que nós já partilhamos muito isso no início. Acho que essa pergunta já foi a nível desde o início da conversa. Gostava de uma pergunta rápida, resposta rápida por causa do tempo. Uma pergunta específica da Brahma Kumaris. A dor está a chegar. Harmonizar o sanskar com todas as pessoas, que chamamos de divindades. Isso é verdadeiramente possível ou isso é uma coisa imaginária, a idade do ouro? Às vezes parece que é uma fantasia quando falamos da idade do ouro, mas se você olhar para o mundo que nós temos, se você imaginar, você sabe que o dia e a noite são opostos. À noite não há luz, as pessoas cambaleam nas sombras, e depois um dia nós nem lembramos o que é que foi há algumas horas atrás, porque o sol iluminou todo, está tudo colorido e brilhante. Então, se você estiver na noite e se é difícil imaginar a luz, negar é tipo dizer que o dia não existe e vice-versa. Portanto, imaginar o mundo oposto de hoje. Por que não tem esse direito de existir? Um mundo diferente de hoje. Então, as pessoas querem ter paz, amor e felicidade. As pessoas genuinamente querem e ter essa oportunidade de viver nisso. Imagine viver de uma maneira que não há preocupação, não há tensão, não confusão, sem conflitos. Esse é um mundo que existe, que é o oposto de plena trevas, confusão, escuridão. Se você está num sítio escuro, você não consegue imaginar como é que as coisas seriam ou são. Se você
estiver num sítio brilhante, você nem pode imaginar como é que a escuridão vai surgir. Portanto, são opostos. É o oposto daquilo que você sente e vai encontrar uma certa razão para tal mundo. Às vezes eu sinto que se você tem de ir 200 anos atrás, no tempo, e dizer-lhes, em 200 anos, vai ser assim que vamos viver e assim que o mundo vai ser. Ele vai pensar que você é louco, porque isso é impossível. Então eu não penso que necessariamente nós devemos pensar algo que nós entendemos com os elementos que temos, o nosso cérebro no momento. E eu, não vou pedir para quem cantar, mas fazer um comentário de meditação. Então, última pergunta. Em relação à aceitação. Eu não aceito as pessoas no trabalho como elas são. Nunca consegui desenvolver harmonia com eles? Ou é possível desenvolver harmonia com eles? Eu acho que primeiro de tudo você tem que aceitar a si mesmo. Se você não aceitar-se, eu não percebi uma palavra que ele falou, mas qualquer coisa você tem que aceitar a si primeiro para poder depois aceitar os outros. Portanto, essa capacidade de aceitar os outros tem a ver com aceitar a si mesmo. E depois você tem que ser humilde com aquilo que você pode fazer e aquilo que eles podem fazer. Se você pode fazer isso, pode fazer com os outros. Então, aceitar o eu, essa é a chave para aceitar os outros. Então, agora vou pedir aos nossos sêniores, o irmão Ashok Mehta e o irmão Cláudia, para dar os agradecimentos. Om Shanti, irmão Ken e irmão Eric. Om Shanti. Om Shanti. Eu penso que a conversa dos dois foi um exemplo de harmonia. Vocês conversaram de tal forma harmoniosa e passaram essa mensagem de harmonia. Uma das coisas que eu recordo da Dadi Prakashimanti ia dizer: a harmonia é a arte do dinheiro. Aceitar a sua derrota. Não sentir felicidade ou daquilo que está certo. Então, simples palavras que expressam a sutileza. A última parte foi aceitar. Aceitar como eu sou e aceitar os outros como eles são. Portanto, a aceitação é a chave para a harmonia. Então, muito obrigado. Eu acho que vocês os dois o quanto vocês conseguem falar sobre um tema da harmonia de tal maneira como vocês fizeram. Gostei muito e foi muito interessante escutar. Parabéns a vocês os dois. Thanks, Ashok Bhai. So nice to see Obrigado. Muito bom vê-lo, Ashok Bhai. Você e toda essa equipe a trazer essa harmonia. 75 episódios já. Sem harmonia, como seria? Om Shanti. Foi maravilhoso ver esse jubileu de estar em harmonia hoje, porque, como quem disse, precisamos de ter diversidade.
Eu digo sempre que nós temos diversidade na nossa família. No meu caso, meus pais tinham os 4 filhos e todos diferentes. E a forma que nós trabalhamos aqui em Vancouver, na série, nós então falamos da diversidade e temos que aceitar, porque há antecedentes que são diferentes. Senão, não conseguiríamos sequer estar vivendo juntos. Portanto, é aceitar essa diversidade dentro da família. Dessa maneira, podemos ser harmoniosos. Quanto mais nós aceitamos, mais fácil será. Então, muito obrigado a vocês os dois, foi maravilhoso. Obrigado por estarem conosco. Thank you so much. Obrigado por tudo. Indeed, it was a platinum episode, so it has to rock much more better than the others. I mean, I'm not trying to compare that way. Yeah, so I'll now switch on to Sister Anu. She can do the announcements. Agora fazer os anúncios. Ready for your photograph to be clicked. Estejam todos também preparados para a fotografia. Obrigado. Brother Manoj, and Obrigado, irmão Manoj. we are really thankful for this very, very rich discussion today. Então, agradeço por essa rica conversa de hoje. And we are taking a lot with us, and we will be churning again. So Vamos também refletir mais. recorded videos. So they Já will quem be esteja shared perguntando onde é que with estão your as attention. And as we approach gravações. it will be again number 75, the Vai first ser- workshop on Vamos ter workshop Saturday, já 75 sobre a harmonia, também de Platinum Workshop. Então vamos ter dois belos yogis que vão conversar através desse valor da harmonia. É a irmã Moira da Argentina e a Sister Anjani de Nova York. A primeira hora vai ser de exercícios experienciais e na segunda hora a palestra. E depois, no próximo episódio dos valores para a vida, episódio 76 sobre Vitória. E vamos ter a Sister Gayatri de Nova York e a irmã Gopi do Reino Unido. Então, de como viver em harmonia e ter vitória. Isso vai ser o sábado, 14 de outubro, mesmo horário de hoje. Portanto, às 3h30 da tarde de Portugal, às 11h30 da manhã do Brasil. Because we started October 2020. So the last two weekend programs will be Depois, os dois próximos programas tem a ver com o terceiro aniversário do Valores para a Vida. Então vai ser no dia 21 e no workshop vai ser no dia 28 de outubro. Portanto, os horários aparentemente são iguais, não consigo perceber bem. Depois os vídeos, verifiquem os nossos sites, os canais do YouTube, onde estão as gravações, em todos os idiomas. English, and you can add any other language to get other language episodes or omshanti.tk workshops. Thank you, everyone. Então, obrigado a todos. So if I can request all of you all to just open the Então, camera. pedir a todos para abrirem as câmeras se quiserem sair na fotografia. Yeah. Obrigado. We'll go in the meditation mode after that. with E a seguir vamos à meditação com o irmão Ken. Everyone ready? Estão prontos? More people opening up their videos. Mais pessoas estão a abrir as câmeras. We make this moment memorable with Brother Ken. Então, deixar esse momento ser memorável com o irmão Ken e com o irmão Eric. Thank you. Thank you, everyone. Obrigado a todos. We'll now pass it E agora, to Ken. So should we play some passar para o irmão Ken. silence is okay for the meditation? Querem música ou silêncio? Yes, silence is okay. Silêncio está bem. Ok. I think the first thing all of us need to do is A to primeira coisa que nós todos temos de fazer really go é verdadeiramente entrar no momento, There's sort of eternity in each moment. a ver a eternidade em cada momento. There are many things happening around us. Muitas coisas acontecem ao nosso redor. Things happening before this moment. E muitas coisas acontecem depois desse momento. Muitas coisas aconteceram antes e muitas coisas depois. Mas agora, eu estou completamente dentro deste momento.
soul. E eu, a alma, I give life to this body, and of course, I give life to the activities vivo nesse that corpo perform through the body. e desempenho atividades So através desse I corpo. take back control. Então eu retomo ao controlo. I'm this spiritual being going through this Eu sou esse ser journey, espiritual que está a ter experiências humanas. and I'm aware of my Eu estou consciente natural qualities. das minhas qualidades naturais profundas. I'm not jumping around, so I'm Eu não estou a saltar ao lado, a nível da paz. not wanting anything at the moment. Eu I'm não quero nada nesse momento, content. mas estou contente. I'm in harmony with the world around me. Estou em harmonia com o mundo ao meu redor, neste momento. Just like a tiny lighthouse, Como radiating uma these qualities, casa que está a irradiar todas essas qualidades. aware of the world around me, Então tenho consciência do mundo ao meu redor, also aware of my connection with mas quanto mais eu tenho the conexão com esse ser, quer eu chame de Deus, Alá, Jeová, há tantos nomes, like a spiritual sun, subtle. com esse sol espiritual. É o tal sol espiritual. My mind is opening up. Então minha mente está aberta a receber esses raios de amor, de felicidade, de beatitude. So I'm receiving those, Estou a receber esses raios. and I'm also retransmitting E eu também estou a retransmiti-los around me. para o mundo ao meu redor. I'm not thinking too much. I'm feeling Eu não estou a pensar demasiado, eu estou a sentir essas coisas. as if I've stopped time. É como se o tempo parasse. So peaceful, Tão so pacífico, loveful, tão amoroso, so content. tanto contentamento. Just stay in this state for a few moments. Vamos manter esse estado por alguns momentos Happy to know e ficar feliz em saber you can come back to this state que whenever você pode regressar a esse estado quando você quiser. Now we just open up our eyes a bit more and Agora podemos abrir um bocado mais os nossos olhos, estar consciente de onde nós estamos thank you all for giving this time e agradecer a todos por terem nos dado este momento meeting. e de estarem a participar. Om Shanti. So thank you so much once Então, again muito obrigado mais uma vez special. e por terem tornado esse episódio tão especial. Muito obrigado a vocês os dois. Obrigado. Okay. Ok. Obrigado.